Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre os vírus, que é assunto do capítulo 2. Então, o termo vírus vem do latim e significa veneno. São seres cujo tamanho situa-se entre 15 e 300 nanômetros. Então, pessoal, os vírus eles são muito pequenos. Para vocês terem uma ideia, um nanômetro ele é a milionésima parte de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro, que é aquela parte menorzinha da régua, dentro de 1 milímetro cabem 1 milhão de nanômetros. Só para vocês terem uma ideia o quão pequeno é um nanômetro. E o vírus situa-se entre 15 nanômetros e 300 nanômetros. Ou seja, em 1 milímetro caberiam milhares e milhares de vírus, que eles são muito pequenos. A menor partícula que percebemos a olho nu tem em torno de 1/10 de milímetro. Então a gente só consegue perceber a olho nu 1/10 de milímetro, que corresponde a 100 micrômetros ou 100 mil nanômetros. Então, por exemplo, se o vírus vai de 15 a 300 nanômetros e a gente só consegue enxergar 1/10 de 1 milímetro, então o vírus ele pode ser até 10 mil vezes menor do que o que a gente consegue ver a olho nu. Ou seja, 10 mil vezes, 5 mil vezes menor do que a menor partícula que a gente consegue ver a olho nu. Então ele é muito pequeno. Eles só podem ser visualizados com o microscópio eletrônico. O microscópio comum não consegue visualizar os vírus, só o microscópio eletrônico. Eles são acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Os vírus eles não possuem célula. Eles não têm compartimentos membranosos. Não têm compartimentos membranosos denominados células. São seres acelulares. Eles possuem uma ou algumas moléculas de ácido nucleico, que no caso o ácido nucleico é o material genético. Que no caso dos vírus, eles não têm os dois ao mesmo tempo. Eles podem ter DNA ou RNA. Eles não têm os dois ao mesmo tempo, ou eles têm apenas DNA ou apenas RNA, envoltos por proteínas. Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, porque todos os vírus eles precisam de uma célula hospedeira para eles infectarem. Então, todos eles são obrigados a infectar uma célula hospedeira. São parasitas intracelulares obrigatórios. Existe uma grande variedade de vírus e eles podem atacar diversos tipos de organismos. Eles conseguem atacar diversos tipos de seres vivos. Eles conseguem atacar bactérias, conseguem atacar plantas, animais, incluindo a própria espécie humana. Então eles atingem diversas espécies de seres vivos. Porém o vírus, ele é altamente específico. Cada espécie de vírus é altamente específica, ou seja, ele só consegue infectar alguns tipos de células e alguns tipos de organismos. Por exemplo, se for um vírus da espécie humana, ele só vai atingir a espécie humana e, e poucas espécies além da humana. Então ele atinge poucas espécies, ou uma espécie ou poucas.
Eles não atingem muitas espécies, o mesmo vírus. A invasão de uma célula hospedeira é chamada de infecção viral e altera o metabolismo celular. Em alguns casos, pode formar tumores, só que grande parte das células elas acabam morrendo. Grande parte das células infectadas elas acabam morrendo. Por quê? Porque o vírus infecta a célula hospedeira e ele se reproduz. Então, quando ele sai dessa célula, ele acaba matando ela. Ele destrói a membrana plasmática e a célula morre. Quando ele não destrói a membrana, ele acaba prejudicando muito o interior da célula que acaba fazendo ela morrer também. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Então, viroses são doenças causadas por vírus. Entre as mais conhecidas, nós temos a AIDS, as gripes, o sarampo, a catapora, a dengue e atualmente também tem esse coronavírus, né? Esse vírus que está afetando a humanidade atualmente, ele também é um vírus, né? É o coronavírus, o vírus que afeta a humanidade atualmente. E tem também o vírus da poliomielite. Os vírus, eles podem ter uma ou algumas moléculas de ácido nucleico, que é o material genético do vírus. Esse ácido nucleico, ele pode ser DNA ou RNA, né? Cada vírus vai ter um tipo de material genético, pode ser DNA e pode ser o RNA. Eles também têm um envoltório proteico. Um envoltório proteico que é chamado de capsídio, que é um envoltório de proteínas que envolve o material genético. O conjunto dos ácidos nucleicos que são envoltos pelas proteínas do capsídio, ele é chamado de núcleo capsídio. Porque a gente viu que os vírus são acelulares, então eles não têm célula. Como eles não têm célula, eles não têm membrana plasmática. Eles têm material genético, porém esse material genético é envolvido por proteínas, que é o capsídio. Por exemplo, os vírus causadores da catapora e da hepatite B são vírus que têm DNA. Já o vírus da gripe, do sarampo e da poliomielite e da AIDS, eles são vírus de RNA. Então eles vão ter ou DNA ou RNA, eles não têm os dois ao mesmo tempo. Alguns vírus, além do núcleo capsídio, eles também apresentam um envelope viral. O envelope viral é um envelope que ele é feito de lipoproteínas, ou seja, é uma proteína que ela também tem lipídios e também é feito por parte da membrana plasmática da célula hospedeira. Como por exemplo, o vírus da gripe, ele apresenta um envelope viral. E o atual coronavírus também apresenta, o novo coronavírus apresenta um envelope de lipoproteínas por fora dele. A partícula viral completa constitui o vírion. Então, o vírus completo ele não é chamado de célula, já que ele não tem célula, é chamado de vírion. Os vírus necessitam de um
um ligante para ele conseguir entrar na célula hospedeira. Então, para um vírus conseguir entrar na célula hospedeira, ele precisa de receptores específicos, que são chamados de receptores virais. Então, o vírus só consegue entrar na célula hospedeira se a célula hospedeira tiver um receptor específico, que é o receptor viral. Aqui nós temos alguns exemplos de vírus e a sua estrutura viral. Olha, esse primeiro vírus aqui, ele apresenta o RNA e o capsídeo. E a gente observa que o RNA dele está em forma de espiral, né? Ele está em forma de espiral e ele é envolvido por um capsídeo. Já esse outro vírus, que é o iridovírus, dentro dele tem o DNA e esse DNA é envolvido por um capsídeo, que é feito de proteínas. Já o vírus da gripe, ele possui o RNA, ele possui também o capsídeo, só que além do capsídeo ele tem um envelope membranoso, que é feito de lipoproteínas, ou seja, de lipídios e proteínas. E aqui nessa outra figura, a gente tem o vírus bacteriófago T4, que é um vírus que ele infecta as bactérias. Ele tem DNA, ele tem o capsídeo, ele tem essa região que é chamada de cabeça, que é onde fica o material genético dele. E ele tem as fibras que ele usa para fixar na bactéria, que ele infecta bactérias, e tem a cauda. Como os vírus se multiplicam? Fora da célula, o vírus não tem atividade. Fora da célula ele não tem atividade. Não apresenta nenhum tipo de atividade. Ou seja, ele só tem atividade quando ele entra na célula. Então, fora da célula ele não tem atividade. Ele não fabrica, não transforma substância, não cresce, não se reproduz. Ele só tem atividade quando ele entra na célula hospedeira. Quando ele entra na célula hospedeira, ele insere o material genético dele, que é o ácido nucleico. Esse ácido nucleico, ele passa a utilizar a maquinaria bioquímica da célula hospedeira para produzir novos vírus. Ou seja, a partir do momento que o vírus insere o material genético na célula hospedeira, ele começa a controlar a célula hospedeira e essa célula começa a produzir novos vírus. A célula deixa de fazer sua atividade normal e começa a produzir novos vírus. A forma como o vírus entra na célula e a multiplicação, ela varia de acordo com as espécies virais. Tem vírus que só põe apenas o material genético na célula hospedeira e ela começa a produzir novos vírus. Já tem outros vírus que ele entra inteiro na célula hospedeira e depois que ele libera o material genético para controlar a célula hospedeira. Aqui tem um exemplo do vírus bacteriófago, que é o vírus que infecta a bactéria. Nessa primeira figura, nós estamos vendo que ele está se fixando na parede celular da bactéria. Já nessa outra figura aqui, ele está inserindo o material genético na célula bacteriana. Aí o que é que acontece?
Quando o material genético do vírus entra na bactéria, ele começa a controlar a célula da bactéria e ela começa a produzir os novos vírus, ou seja, produz as proteínas dos vírus, as proteínas, produz o material genético do vírus, o ácido nucleico. E dessa forma novos vírus são formados, que é o que a gente vê aqui, ó, novos vírus estão sendo formados. O material genético do vírus controla a bactéria e ela começa a produzir novos vírus. No final do processo, os vírus saem da bactéria e acabam destruindo a célula bacteriana. Esses vírus podem infectar novas bactérias e reiniciar o ciclo. Então, o que é que o vírus faz? Fora da célula hospedeira, ele não tem atividade, não tem metabolismo, não produz nada, não transforma nada. Mas quando ele entra na célula hospedeira ou insere seu material genético, ele começa a controlar essa célula hospedeira e ela começa a produzir novos vírus. Como ocorre a transmissão das doenças virais? Ela pode ocorrer de várias formas. Uma das formas é o contato direto entre o portador e o novo hospedeiro, como por exemplo o vírus causador do herpes. Então, o vírus causador do herpes, ele pode ser transmitido pelo contato físico entre duas pessoas. Então, se uma pessoa que tem herpes tocar em outra pessoa, pegar na mão, abraçar, isso pode ser suficiente para transmitir esse vírus. Outros tipos de vírus são transmitidos por meio de secreções, ou seja, secreções produzidas pelo indivíduo infectado e que podem ser transferidas para o novo hospedeiro. Por exemplo, o vírus da raiva. O vírus da raiva, ele é presente na saliva de animais infectados. E se o ser humano entrar em contato com essa saliva, colocar no olho, na boca, no nariz, ele pode acabar adquirindo a raiva. O HIV, por exemplo, ele é presente em fluidos como esperma e sangue. Então, se a pessoa receber um sangue infectado, ela pode adquirir a AIDS. Por exemplo, relações sexuais também podem transmitir através das secreções que são produzidas nas relações sexuais. Outro exemplo é a gripe também. A gripe pode ser transmitida por muco, esse muco é presente nas vias respiratórias. E quando a pessoa fala, ri ou espirra, pode transmitir esse muco. Também é a forma como o novo coronavírus, ele também pode ser transmitido de forma semelhante à gripe, ou seja, através de muco que a pessoa elimina quando espirra, quando tosse, quando fala. Então, o novo coronavírus também pode ser transmitido através do muco. Outros tipos de vírus, eles podem ser transmitidos através do solo ou da água, contaminados por esgotos. Porque são vírus que eles são eliminados pelas fezes, né? Vírus eliminados pelas fezes. Essas fezes contaminadas podem contaminar o solo e a água. E esse solo e água contaminado, se a água contaminada for ingerida pelas pessoas, elas podem adquirir esses vírus. E alimentos contaminados também. Por exemplo, se o solo for contaminado e a água, pode acabar contaminando também alimentos. E se a pessoa comer um alimento contaminado, pode adquirir. Como, por exemplo, as gastroenterites, a poliomielite
E as hepatites A e E podem ser adquiridas por água e alimentos contaminados. E também através do solo, se a pessoa tiver muito contato com o solo contaminado com esses vírus. Alguns tipos de vírus podem ser transmitidos por animais, pois existem vírus que afetam outros animais e também a espécie humana, como por exemplo o vírus da raiva. Então, esses outros animais que os vírus podem afetar são chamados de reservatórios naturais do vírus. Por exemplo, o morcego é o reservatório natural do vírus da raiva, mas ele também pode afetar cães e gatos e também pode ser transmitido para seres humanos. Então, se o ser humano tiver contato com um morcego contaminado com raiva, um cachorro, um gato contaminado, uma raposa contaminada, ele pode adquirir também esse vírus através de animais contaminados, presente na saliva desses animais. Agora, existem outros vírus que são transmitidos por outros animais, mas que esses animais não têm a doença, eles são apenas vetores, né? Os animais funcionam como vetores, como por exemplo os mosquitos. Os mosquitos atuam como vetores de diversas doenças. Ele tem o vírus, transmite o vírus, pode transmitir para seres humanos, mas ele não tem a doença, ele só transmite, ele é o vetor. São chamados de arbovírus. Arbovírus são vírus que são transmitidos por insetos, né? A palavra arbovírus significa vírus que são transmitidos por insetos. Como, por exemplo, a febre amarela, a dengue, diversos tipos de encefalites. São tipos de arbovírus que são transmitidos através de mosquitos. Então, os mosquitos podem transmitir diversos tipos de vírus. O mosquito mais famoso é o Aedes aegypti, que é chamado também de mosquito da dengue. Só que ele não transmite apenas dengue, ele também pode transmitir febre amarela, zika vírus e outros tipos de doenças. Ele é o vetor, ele é quem transmite essas doenças, né? A fêmea do mosquito Aedes aegypti pode transmitir todas essas doenças, como dengue, febre amarela e zika vírus. Aí nós temos umas fotos aí do mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que ele é o transmissor da dengue, do zika vírus, pode transmitir também febre amarela, pode transmitir a febre chikungunya. Então é importante combater o mosquito da dengue, não deixando água acumular em recipientes como copos descartáveis, garrafas velhas, pneus de automóveis. Então, qualquer recipiente que possa acumular água deve ser armazenado de forma adequada para não acumular água e evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vou falar também, pessoal, do novo coronavírus, né? A situação atual que nós vivemos, com essa pandemia que está acontecendo, eu também devo falar sobre esse vírus, né? O novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, esse vírus, ele é o causador da Covid-19, né? Que é a doença que se espalhou pelo mundo. O material genético desse vírus é o RNA, que é chamado de RNA positivo, porque ele funciona como RNA mensageiro. Ou seja, a partir do RNA desse vírus, ele consegue produzir proteínas. A Organização Mundial da Saúde considera que os morcegos são os reservatórios naturais
do novo coronavírus. Então, acredita-se que foi através de contato de pessoas com morcegos e também com pangolins. Acredita-se que o contato com esses animais pode ter favorecido o surgimento desse novo coronavírus, né? Porque os vírus eles podem sofrer mutações. Os vírus podem sofrer mutações e passar a infectar outras espécies de animais. Então acredita-se que esses vírus dos morcegos, eles acabaram sofrendo mutação e sendo capazes de infectar a espécie humana. Foi descoberto na região chinesa de Wuhan. Então, foi na região chinesa de Wuhan onde surgiu esse novo coronavírus. A principal As principais evidências apontam para a região chinesa de Wuhan. Ele pode ser transmitido de forma semelhante à gripe, ou seja, ele afeta o sistema respiratório. Então, ele pode ser transmitido através de gotículas produzidas pelo sistema respiratório e expulsas ao tossir ou espirrar, ou seja, de forma semelhante ao que acontece com a gripe. Então, se uma pessoa doente tossir ou espirrar, ela pode espalhar os vírus pelo ambiente, podendo afetar outras pessoas, e também através de superfícies contaminadas. Então, se a pessoa topar em uma superfície contaminada pelo vírus, e ela colocar o dedo na boca, nos olhos, no nariz, ela pode adquirir essa doença. Ela afeta o sistema respiratório, também pode afetar outras partes do corpo. Algumas pessoas não apresentam sintomas e outras apresentam sintomas leves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Nos casos mais graves, a pessoa apresenta a síndrome respiratória aguda grave, que é quando a pessoa tem grande dificuldade para respirar. A pessoa tem grande dificuldade para respirar e não consegue respirar por conta própria, precisando ser internada em uma UTI para ter o auxílio de um respirador mecânico. Então, nos casos mais graves da Covid-19, as pessoas têm grandes dificuldades para respirar. E se ela não for internada para ter a ajuda de um respirador mecânico, pode acabar morrendo. Então, pessoal, o que são epidemias, endemias e pandemias? Epidemia é quando tem um aumento súbito no número de casos, ou seja, um grande aumento no número de casos de uma doença. Por exemplo, se em um curto espaço de tempo surgem milhares e milhares de casos de uma doença, isso é chamado de epidemia. Endemia é quando a doença ocorre em uma determinada região. Ela se mantém em frequência praticamente constante em determinada região. Por exemplo, aqui no Brasil a malária só ocorre na região da Amazônia. Então pode-se dizer que é uma doença endêmica da região amazônica. Já o termo pandemia é quando a doença se espalha em vários continentes, em mais de um continente, em um surto epidêmico. Então, no caso do coronavírus, ele é considerado uma pandemia. A Covid-19 é considerada pandemia porque ela afetou vários continentes. Também já houveram pandemias de gripe, onde a gripe se espalhou por vários continentes. Então, a Covid-19 é, é, é considerada uma pandemia, já que ela afetou vários continentes. Tratamento e prevenção das doenças virais.
Não existe remédios, atualmente não existem remédios eficientes no combate aos vírus. Por exemplo, os remédios para o HIV impedem a multiplicação do ácido nucleico viral e das proteínas virais. O combate mais efetivo é através de vacinação, medidas de saneamento básico, preservação do ambiente, ação da saúde pública e cuidados pessoais. As vacinas, elas são feitas com vírus mortos ou partes do vírus, ou vírus atenuados. Quando a vacina entra em contato com o sangue das pessoas, os componentes virais, ele faz com que a pessoa produza anticorpos específicos para o vírus presente na vacina. Então a pessoa se torna imune àquele vírus. Se em outro momento essa pessoa adquiriu o vírus para o qual ela foi vacinada, ela produz uma grande quantidade de anticorpos que vão combater esse vírus rapidamente. As vacinas que têm se mostrado bastante eficientes foram a da poliomielite e a do sarampo. São exemplos de vacinas que se mostraram bastante eficientes. Aí tem algumas figuras relacionadas às vacinas. Então, as vacinas são muito importantes porque elas ajudam a combater as doenças, não apenas doenças virais, como também doenças bacterianas, né? Aquelas doenças para as quais já existem vacina, essas vacinas ajudam a combater. Como, por exemplo, as vacinas ajudaram a combater várias doenças, como a varíola, a poliomielite, o sarampo. Existem lugares no mundo onde essas doenças já foram erradicadas graças ao uso das vacinas. Então, as vacinas são muito importantes. Inclusive, em relação ao novo coronavírus, existe uma grande busca no meio científico para produzir uma vacina contra ele. Outro problema mundial que são vírus é a gripe, né? Milhares de pessoas morrem todos os anos em decorrência da gripe. Grandes surtos e pandemias de gripe já ocorreram no passado, como por exemplo a grande pandemia de 1918 e 1919, que estima-se que morreram entre 20 e 40 milhões de pessoas. Então a gripe já provocou grandes pandemias, causando a morte de milhões e milhares e milhões de pessoas ao longo do tempo. Inclusive o próprio presidente do Brasil na época, o Francisco de Paula Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. Ela é popularmente chamada gripe espanhola, já que foi na Espanha onde teve maior divulgação na, na mídia, né? A mídia da Espanha foi quem mais divulgou essa gripe, então ela ficou conhecida como gripe espanhola. Já ocorreram outras pandemias de gripe, como a pandemia de gripe asiática de 1957, que matou mais de 1 milhão de pessoas. A gripe de Hong Kong, de 1968, que matou cerca de 700 mil pessoas. A pandemia de gripe H1N1, de 2009, que matou entre 151.700 e 575.400 pessoas, principalmente no Sudeste Asiático e na África, onde as condições de prevenção e tratamento são mais limitadas. Então a gente observa que já ocorreram grandes surtos de gripe, né? Grandes pandemias de gripe, que levaram à morte de milhares e milhões de pessoas. Então, os vírus da gripe, eles têm diversas variedades e são chamadas, pertence ao gênero influenza vírus, né? Então, o vírus da gripe, ele pertence ao gênero influenza.
Eles têm um tamanho entre 80 e 120 nanômetros. Apresentam um envelope lipoproteico que envolve o núcleo capsídeo, onde no interior existe de 7 a 8 moléculas de RNA. Então, pessoal, o vírus da gripe, ele tem o material genético RNA e ele tem o capsídeo que envolve esse material genético e além disso ele tem um envelope lipoproteico. O envelope lipoproteico é esse envelope que tem aqui, ó, por fora do vírus. Então esse envelope aqui por fora do vírus é o envelope lipoproteico, né? Que tem na região externa do vírus. Ele também tem espículas de neuraminidase, que é a espícula N, e tem as espículas de hemaglutinina, que é a espícula H. Essas espículas ele utiliza para conseguir entrar na célula hospedeira e para sair também. Por exemplo, as espículas de hemaglutinina são utilizadas para o vírus da gripe penetrar na célula hospedeira. Então, a espícula H é utilizada para o vírus penetrar na célula hospedeira. Já a espícula N, que é a neuraminidase, acredita-se que ela serve para que o vírus recém-formado consiga sair da célula hospedeira. Então, essas espículas N e H, a neuraminidase e a hemaglutinina, é quem acaba dando nome aos vírus da gripe, né? Que elas são representadas de forma alfanumérica, H0, H1, H2, N1, N2. Por exemplo, tem o H1N1, o H5N1, o H2N2. Então, tudo isso é devido a essas espículas de neuraminases e hemaglutininas. Por exemplo, existem 16 tipos de hemaglutininas e existem 9 tipos de neuraminases. E elas são numeradas: H0, H1, H2, H3, H4, N1, N2, N3, N4. Então é assim que acaba para conseguir identificar os vírus da gripe, através da hemaglutininas e da neuraminases. Então a gente tem alguns exemplos aí de vírus que causaram grandes pandemias, né, grandes surtos de gripe ao redor do mundo. Por exemplo, tem o H1N1, que causou a pandemia de gripe espanhola e também responsável pela pandemia de 2009. A gente tem o H2N2, que causou a pandemia de gripe asiática. Tem o H3N2, que causou a pandemia de gripe de Hong Kong. E o H5N1, que causou a gripe de aves da Ásia. O que é que acontece, pessoal? Quando a pessoa pega um vírus da gripe, ela produz anticorpos para combater as proteínas do vírus, entre elas a hemaglutininas e a neuraminases. Então essas pessoas ficam imunes a esses vírus da gripe que elas já tiveram. Porém, os vírus da gripe, eles podem sofrer mutações e alterar essas proteínas, né? Essas proteínas são alteradas. Então, esses novos vírus que surgem por mutação, eles podem produzir novos surtos de gripe, já que como eles são vírus diferentes que sofreram mutações, as pessoas já não têm mais imunidade contra eles. A pessoa só tem imunidade aos vírus que ela já tiveram. Se surge um novo vírus por mutação, ela não tem mais imunidade para o novo vírus que surgiu. Por exemplo, no Brasil, o Ministério da Saúde,
ele realiza a vacina contra a gripe. Todos os anos é realizada a vacina contra a gripe para os grupos que têm mais risco em relação a essa doença, como por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, os idosos, mulheres gestantes, crianças entre 6 meses a 5 anos, indígenas, mulheres após elas terem o parto num período de até 45 dias e trabalhadores da área de saúde e educação. Variedades muito perigosas de vírus da gripe podem surgir por recombinação genética. Então, se as pessoas tiverem mais de um vírus da gripe ao mesmo tempo, eles podem sofrer recombinação, formando vírus mais perigosos. A Organização Mundial da Saúde mantém vigilância em relação ao surgimento de novos surtos de gripe. E também existe preocupação com criadouros de aves e de porcos, já que os vírus desses animais podem sofrer mutações e se tornar capazes de infectar seres humanos. E no sudoeste asiático é onde ocorreu o início de várias epidemias de gripe, porque ele apresenta condições favoráveis à recombinação entre vírus de animais e humanos, como por exemplo o que aconteceu com o novo coronavírus. Então, lá no sudoeste asiático, muitas pessoas criam animais, como aves, porcos, morcegos e outros animais, e têm grande contato com esses animais. Então, esse contato entre animais e seres humanos pode favorecer com que ocorra a recombinação de vírus de animais e humanos, fazendo com que os vírus dos animais possam vir a infectar também seres humanos. Então acredita-se que o novo coronavírus surgiu dessa forma. O reservatório natural dele são os morcegos. Então acredita-se que esse vírus sofreu mutação e se tornou capaz de afetar os seres humanos.